pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a Thaís, acadêmica do 5º semestre de enfermagem. E eu sou o professor Douglas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, dando continuidade aos nossos episódios, né? Hoje temos uma convidada que é enfermeira, graduada pela UFMS, especialista em gerontologia pelo Einstein, especialista em urgência e emergência, com experiência em cuidados paliativos e fundadora da Jardins Residencial Sênior, onde coordena equipes e cuida de quem já viveu muita história. Débora, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer te receber aqui hoje. É maravilhoso ter uma enfermeira como você pra gente fazer essa troca. Então, assim, sinta-se muito bem-vinda. Muito obrigada. Queria primeiramente agradecer o convite de vocês e dar os meus parabéns por esse momento que vocês estão dando de oportunidade para a enfermagem, que eu acredito que a enfermagem, nós somos a força de trabalho maior da área da saúde e nós precisamos que as pessoas visualizem o nosso trabalho. Sim. Então fica aqui os meus parabéns para vocês também. Isso, obrigado. Débora, a senhora tem uma longa caminhada e como a senhora descreveria a sua rotina em 3 palavras, assim? Olha, eu acho que o principal é o comprometimento com os idosos, né? Porque nós, assim, a enfermagem sempre está cuidando de vidas. Só que essas vidas que nós cuidamos hoje, os idosos, são vidas frágeis, são idosos fragilizados, têm uma caminhada. Então, nós temos que ter comprometimento com eles. Então, eu acho que isso é o fundamental. Em contrapartida, também a questão da empatia. Porque hoje, você lidando com os idosos, é um público que tem doenças crônicas. Então, nós temos que ter empatia. Às vezes, não existe o profissional habilitado, não tem a formação adequada ainda, mas você observa que ele tem um carinho, que ele tem um zelo, que ele se coloca no lugar do outro. Então, isso é um diferencial. E junto com a humanização. Então, seria o comprometimento, a empatia e a humanização com o outro. Maravilhoso. Você se formou na UFMS. Como foi o início do seu caminho na enfermagem? Sempre foi gerontologia ou isso surgiu depois? Então, uma longa história. Assim, quando nós estamos para fazer vestibular, Enem, tudo isso, então bem aquele conflito interno. Então, assim, eu não tinha uma profissão. Assim, eu gostaria de ser enfermeira. Não, eu gostaria de ser professora. Eu sempre quis ser professora, ser jornalista. E aí, ao longo do caminho, a gente vai se encontrando. Então, a pedido do meu pai, ele falou assim, olha, você tem que fazer um curso da saúde. Falei, tá bom, pai, você falou, eu faço. E aí, foi que eu fiz a enfermagem. E aí, as coisas vão casando, assim, eu vou percebendo que eu tenho um perfil, aquilo vai me encantando. Então, assim, sempre cursei enfermagem, não tive troca de curso. Então, assim, além de ser um pedido do meu pai, eu acredito que foi uma escolha, assim, acho que Deus fala, é esse, e a gente assume esse caminho. Em questão da geronto, então, assim, hoje que nós falamos da questão do envelhecimento, que tá bem aparente, todo mundo está falando. Então, lá quando eu me formei, ainda não era tão falado. Então, nós saímos da graduação, o que a gente tem que fazer? Arrumar um emprego. Exatamente. Esse é o maior medo de todo mundo que sai da faculdade. A primeira oportunidade é o emprego que te abraça, né? E depois você abraça o emprego. Então, aí eu já comecei a trabalhar com os idosos. Então, não tive uma outra experiência a não ser os cuidados com a pessoa idosa. Que legal. E aí eu sou professora também, né? Então, assim, acabei... ainda continuou na área da educação. Primeira. Assim. E quando que a senhora percebeu esse estalo? Sim, nasci pra isso, nasci pra cuidar dos idosos. Desde o início mesmo, porque o que acontece? Nós criamos vínculo com a pessoa idosa, então assim, não é um hospital que tem rotatividade, todo dia é um paciente diferente, não. Todo dia eu estou cuidando do seu João e estou cuidando dele 3, 4, 5, 10 anos eu cuido do seu João. Então a gente vai criando o amor, a dedicação, então assim... Olha que legal que todo dia você vê a evolução, não é um paciente que passou por você, é um paciente que passou e ficou, e você tá ali com ele. Então, se você passa por ele, e assim, você tá passando aqui, você olhou aqui, se tem alguma coisa diferente, você já sabe, porque você convive com ele, então você volta. Seu João, o que foi? O que aconteceu hoje? Que o senhor não tá bem? Mas você nem falou comigo. Falei, mas eu vi, eu tô vendo que o senhor não tá bem hoje. Observa. Então, a gente tem esse fortalecimento de vínculo, e isso é fundamental, a gente consegue acompanhar. E você lembra de alguma experiência marcante do começo da carreira? Algo que te confirma que eu realmente estou no caminho certo, foi a melhor escolha que eu pude fazer por mim mesma, quanto profissão?
Então, assim, a gente tem várias histórias, assim. No início, tem 2 histórias que me marcaram muito. Que no início da profissão, né, que eu trabalhava numa instituição, e aí num sábado, no meu plantão de 12/36, num sábado, um idoso não estava muito bem. Esse dia ele não estava muito bem, estava diferente, e aí eu parei tudo que eu estava fazendo, fui dar uma atenção para ele. Então eu coloquei uma música de moda de viola que ele gostava, era 12 de outubro. Coloquei Até uma a moda data, de ó. a data Marcou mesmo. certinho, que era o feriado. E aí eu coloquei uma música pra ele e fui na horta. E aí eu passei 1 hora com ele na horta, escutando a música sertaneja que ele gostava, fazendo tudo que ele gostava. E aí à noite ele não quis jantar. E aí eu fui pra minha casa incomodada com isso, porque ele sempre jantou. Mas por que fulano não quis jantar? E eu já observei que ele não estava bem, mas clinicamente ele estava bem. E aí Uhum. passei um plantão, no outro plantão ele veio a óbito. Então quando eu recebi o plantão ele tinha ido a óbito na noite anterior. Então eu falei assim, que bom que eu Que fiz o que ele quis, no Sim. que último bom que eu momento. parei. Então É, assim, eu vou fazer a diferença nessa área. Então assim, deu um estalo, assim, eu consigo fazer a diferença. Então foi aí que eu fui caminhando, isso bem no início. E agora, uns anos atrás, tive um paciente, até vou falar o nome dela, que a família Uhum. gosta muito, que foi a Lulu. Então, a Lulu, Luzia Kazuko, o nome dela. A Lulu, eu falo que ela foi meu primeiro amor. Porque o que que acontece? A Lulu, ela tinha uma força de viver que eu acho que eu nunca vi. Então, ela era uma paciente que tinha Parkinson, já uma evolução avançada da doença, e tinha vários comandos que ela não conseguia fazer. E se você falasse para Lulu, levanta e anda, a Lulu levantava e andava. Então, todas as terapias que ela tinha, você via que ela estava dando o máximo. Você fala assim, gente, ela não consegue, mas ela nunca falou que ela não conseguia, ela nunca parou de tentar Fazia o melhor que ela podia, o né? melhor que ela podia, as condições que ela podia. Então, assim, esses 2 casos, eles me marcam bastante mesmo. Que lindo. Como é aprender a separar as coisas, assim? Ai, não separa, Não menina. A gente não separa. Não separa, é difícil separar. O que que acontece? Não separa, porque a gente tem um vínculo com eles, né? Sim, Então, cria. assim, eu chego no meu serviço às vezes e falo pra minha equipe, olha, eu tava tomando banho e pensei que a gente podia fazer tal coisa. Olha, eu tava indo dormir e veio a ideia que a gente tem que fazer tal coisa com fulano. Então, a gente não desliga, é claro, a gente não pode ficar tão focado, senão a gente também perde nossa vida pessoal. Mas, assim, é difícil desligar, porque você tá ali com eles todos os dias. Então, eu tô na minha vida particular. Ah, eu vou comer uma lasanha. Ah, fulano gosta de lasanha, entendeu? Então, a gente não desfoca, não. E a nossa profissão é intrínseca a gente, né? A gente escolhe ela, é uma das decisões mais importantes da nossa vida, né? É igual ela falou, Deus dá aquele É. cada um. Deus faz assim, esse vai pra cá, esse vai pra lá. Ó, para muita gente, a gerontologia ainda é uma área pouco conhecida. Como você explica de forma simples o que é a gerontologia? Assim, hoje, igual eu disse anteriormente, estamos falando muito do envelhecimento. Ou o que é ser, né? Desculpa, ou quer ser gerontóloga, né? Sim. Tem a forma, né, que chama. Tem. E aí, o que que acontece? Nós temos a geriatria e a gerontologia. Então, tem a Sociedade Brasileira de Geronto e de Geriatria. Então, hoje, a geriatria é uma especialidade médica. Assim como o dermato, é uma especialidade médica, exclusiva Uhum. do médico. Os demais profissionais que são habilitados, eles são da gerontologia. Porque a gerontologia é o estudo do envelhecimento. Então, são profissionais focados nos cuidados e todas as questões do envelhecimento. E a geriatra é o profissional médico. Então, por isso que existe essa divisão. Então, eu como enfermeira, eu sou especialista em gerontologia. O médico, ele é o geriatra. Entendi. Só que, assim, para cuidar de idosos, não existe um profissional. Então, hoje, para se cuidar de idosos, tem que ser a equipe multiprofissional. Então, tem o geriatra que atende o idoso e o geriatra ele tem total consciência que o idoso precisa de todos os outros profissionais. Então, aí entra a equipe. Então, assim, todos os geriatras que eu tenho contato hoje, eles possuem a equipe de apoio. Então, assim, eu ligo pro geriatra, tá assim, 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 não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente consegue trabalhar em equipe. Então, todos os membros da equipe, fono, físio, TO, médico, enfermeiro, psicólogo, todos eles que trabalham com os idosos têm a consciência que ninguém faz cuidado sozinho. Então, é sempre a equipe. Então, é bem tranquilo nessa parte.
Ai, que legal. Legal. Uhum. Bem tranquilo, assim, todo mundo já sabe. Não, cuidar de idoso, ninguém cuida de idoso sozinho. Chama fulano. Não, isso é da área de fulano. Chama fulano e consegue fazer. E a gente volta naquilo, né? O paciente sempre ele Sim. precisa ter o melhor cuidado, com os melhores profissionais, mas isso é lindo. E eu percebo também que nós, enfermeiros, estudamos para isso, né? Para cuidar, de uma Sim. forma. E é lindo saber que pessoas fazem isso, né? Sim. A senhora atuou diretamente com mais de 80 idosos no asilo São João Bosco. E o que isso te ensinou, assim, sobre envelhecer, sobre as pessoas, sobre o cuidado? Então, o asilo é uma escola, né? Eu até comparo muito, assim, com grandes hospitais. Um exemplo, Santa Casa. A gente sempre ouve, eu trabalhei na Santa Casa, fiz escola. Eu trabalhei no asilo São João Bosco, eu fiz escola. Porque é uma demanda muito grande de idosos, de cuidados, e tem toda essa questão. Então, assim, o que eu entendo, que eu consigo ver na prática, ninguém me contou, eu vi lá, na prática, que o envelhecimento ele é individual. Então, ele é um processo individual. Cada um envelhece de uma maneira. Então, assim, um idoso hoje de uma instituição de filantropia que não teve acesso à qualidade de vida, atividade física, o básico que a gente estuda que é ideal para um envelhecimento adequado, ele tem um envelhecimento diferenciado. Então, você pode olhar um idoso de 60 anos, 65, e um idoso de 80 que está muito melhor do que o de 60. Então, quando a gente vai estudar o que está por trás, são as condições de vida mesmo, estilo de vida. Então, a gente consegue diferenciar, assim, na prática, o perfil deles. Isso. E esse acesso, né, Sim. a tecnologias de saúde ou cuidado diferenciado. E lá, qual foi, assim, a sua realidade em relação àquilo? O que você percebeu daqueles idosos para agora? Um exemplo, para os idosos que têm mais acessos. O envelhecimento é totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Por quê? Porque quando você tem acesso, tem toda a questão, tudo que a gente sabe. Acesso à educação, a serviços básicos, à higiene, aos cuidados, o estilo de vida, a profissão que teve. Então, você consegue diferenciar. Então, eu já cuidei de idosos que eram atletas. Então, o envelhecimento dele, apesar de ter uma demência, foi um envelhecimento saudável. Ele passou por algumas situações de saúde, passou bem até o fim de vida, andava, se alimentava via oral. Já outros idosos que tinham obesidade, hipertensão, teve um estilo de vida extremamente estressante, sem rotina, que quando envelhece de forma diferente, até fisicamente você olha. Então, hoje, às vezes a gente fala, nossa, você tem 60 anos, nem parece que você é idoso. Mas o que essa pessoa está fazendo, Sim. entendeu? Da mesma maneira que isso. você vê uma de 65 que aparenta ter muito mais. Então, a gente consegue ver isso na prática. Questão também da odontologia. Então, os idosos que tiveram acesso, eles quase não usam órtese, quase não usam Sim. prótese. Então, tem toda essa questão. Já os idosos que não tiveram acesso, eles já têm uma dificuldade nessa parte. E também teve o boom da odontologia, então a gente consegue ver certinho nessa população. Em relação ao acesso. E eu percebo que isso traz muitos desafios. Do seu ponto de vista como especialista, quais são os desafios de cuidar de dos idosos hoje no Brasil? Então, a gente sabe que o Brasil não está preparado, né? Assim, para começar Não. pela estrutura física. Então, uma calçada, um ônibus. Falta acessibilidade, né? Falta acessibilidade total. Então, isso pra gente é claro. O que está acontecendo hoje? Como está mudando o perfil, a população idosa hoje está ficando maior e a gente está invertendo a pirâmide. Então, nós estamos aprendendo na prática. Então, a população, até os familiares das pessoas idosas, não sabem como lidar com o idoso, não sabem lidar com o idoso demenciado, porque nunca se viveu isso. Nós nunca envelhecemos o tanto que estamos envelhecendo. Então, é um jogo de erros e acertos. Então, assim, eu acredito que a maior dificuldade, além da estrutura física do Brasil mesmo, questão dos serviços de saúde, a gente vai ter que mudar o perfil, aumentar as políticas públicas, elas já existem hoje, mas assim, nós estamos com idosos demenciados, cada vez mais está aumentando a população demenciada. Quem vai cuidar dos idosos demenciados? Quem são os cuidadores? Eles vão para a instituição? Eles vão ser cuidados em casa? Da onde vai sair o recurso financeiro? É um idoso que precisa tem vários dispositivos, precisa de vários insumos. Vai sair da onde? Porque hoje a população até consegue
via judicial. E está cada vez aumentando mais. O governo vai conseguir suprir todo esse material que esses idosos precisam? Então, a gente tem vários desafios e a gente tem que correr. Porque a gente não tem tempo, isso está acontecendo, a gente não tem tempo. Quem vai cuidar? E se a gente olha, os governantes são todos idosos. Se a gente olha, todos os governantes são idosos. É verdade, a maior parte. A gente fala, é política para vocês são idosos. É verdade. Vamos falar de uma parte muito legal também. Em 2017, a senhora fundou o Jardins Residencial Sênior. Como nasceu esse sonho? Conta pro pessoal o que é esse sonho. Assim, hoje o Jardins Residencial Sênior, eu juntamente com a Mônica fundamos. A Mônica, ela é enfermeira também. Então, são 2 enfermeiras na frente. Então, às vezes, na graduação, a gente aprende, pelo menos na minha experiência, às vezes a gente acha que só existe hospital, prefeitura e residência, quando a gente sai. Mas não, a enfermagem, ela tem um leque enorme, enorme. A gente nós podemos ser empreendedores, nós podemos estar na frente de vários serviços. A nossa graduação, ela é muito completa, né? A gente aprende a gerir equipe, gestão de recursos, conversas difíceis, comunicação de más notícias. Então, nós somos um profissional que nós somos habilitados para várias áreas. Então, assim, a gente não pode, às vezes, querer se esconder. Tipo, eu só vou fazer essa minha assistência. Não, a nossa formação é enorme. Então, frente de tudo isso, eu sei cuidar, eu sei gerir uma equipe. Por que eu não vou ter uma instituição que é minha? Uma instituição que vai fazer a diferença. Porque, às vezes, as pessoas falam, cuidar de idoso é fácil. Não, é um mundo. Então, assim, se eu tenho esse conhecimento, eu vou passar para eles. Então, quando a gente fala de residencial para idoso, nós estamos falando de IUP, que são as instituições de longa permanência para idosos. Então, toda instituição de longa permanência, ela tem uma regulamentação. Ela é vistoriada pela vigilância sanitária. Então, a gente tem tudo ali. Então, é tudo legalizado. O que acontece é que nós temos algumas gerações, eu acho que a próxima, a minha ainda não, acho que a próxima vai entender que instituição não é algo ruim. Porque, querendo ou não, tem isso na memória, é algo ruim, é abandono. Mas vou lá ver. Quando a gente quer comer um lanche, a gente sabe onde tem um lanchonete. E quando a gente precisa de um serviço de saúde para um idoso? É verdade. A gente não sabe, a gente sabe quando tá se afogando. E não pode ser assim. Então, hoje o Jardins Residencial Sênior é uma instituição aberta ao público, é aberta às famílias, nós fazemos reuniões, nós chamamos as famílias para mostrar o nosso serviço, sim. Então, assim, planos de saúde, médicos, é uma instituição de porta aberta, porque a gente acredita que nós conseguimos sim fazer a diferença daqueles idosos que nós cuidamos. E se eu consigo fazer a diferença naquela família, aquela família vai fazer a diferença em outro, e nós vamos proporcionar qualidade para esse idoso. Então, o idoso está no processo do envelhecimento. Então, o que eu posso fornecer para ele de qualidade? E aí nós vamos trabalhando em cima disso. Então, assim, meu conselho que fica para os profissionais da enfermagem, gente, o mundo é todo nosso, a gente tem muita coisa para fazer. A gente pode dominar o mundo. E essa ideia de que ela falou de encarar como algo que não seja tão positivo, acredito que seja muito de uma perspectiva da característica do país. Porque em outros locais, essas residências especializadas que cuidam de idosos, assim, é extremamente muito bem vista. E, às vezes, no decorrer da própria vida deles, eles já se programam para estar nessas residências. Exato. Eu não vou mentir, não. Eu me programo para um dia... Vou te dar um cartão. De verdade. Claro, eu espero que a gente seja com a família, assim, mas, assim, eu não vejo problema nenhum. Você falou de outras gerações. Eu acredito que isso vai ficar muito forte no nosso país e, assim, na nossa população. E o que mais te orgulha nessa trajetória desse lugar que você... Fazer a diferença, assim, fazer a diferença naquela população. Então, o que acontece? Os idosos, eles estão num processo do envelhecimento, às vezes eu até brinco daqui só para São Pedro, né? Então, porque a ideia é nós fortalecermos toda essa área. Então, assim, quando eu vejo, assim, que, evoluir. Um exemplo, uma criança quando começa a comer, a gente fala assim, nossa, que legal, ela está comendo sozinha, que bacana, conseguiu, ficou 2 horas lá, fez a maior sujeira. Aí o idoso, quando tá com dificuldade de comer, vai lá e alguém dá comida, vamos, come.
E ninguém tem essa paciência. Então, assim, quando ele consegue comer sozinho, a gente deixa. Então, nós temos que preservar a autonomia dele o máximo possível, porque vai chegar uma hora que ele vai perder essa autonomia. Então, a gente vai estender essa autonomia. Ah, um idoso demenciado pode ter autonomia? Sim. Do jeitinho dele pode. Ah, o senhor quer vestir essa blusa ou essa blusa? O que o senhor quer comer hoje? Nós temos essa opção e temos essa opção. Então, a gente estende esse processo da autonomia. Então, se eu consigo dar autonomia para um idoso, se eu consigo que na instituição ele se pertença, porque eu entendo que ele estava na casa dele e hoje ele precisa conviver numa instituição. Essa instituição vai ser a extensão do lar dele. Então, o que ele gostava de fazer, eu vou trazer para a instituição. E como que ele era chamado em casa? É desse nome que nós vamos chamar. Qual que era a profissão dele? Um exemplo, era fazendeiro, patrão, sempre foi chamado de patrão. Então, aqui dentro ele é o patrão. O nome dele vai ser na hora de assinar documento. Então, assim, quando a gente consegue proporcionar isso, é maravilhoso, é maravilhoso. E eles se pertencem. Débora, como que é? Eles se pertencem, eles mandam na gente. É singular, eles dão né? Tem que ser, né? Um exemplo, ontem eu estava colocando móvel, assim, uma coisa de decoração. E aí veio uma idosa e parou com a mão na cintura e ficou. Aí eu falei assim, fulana, como que eu faço? Me dá uma ideia. Aí ela contou tudo que era pra fazer. Então tá bom, eu vou fazer do jeito que a senhora quer, porque eu não sei fazer. Que bom que a senhora apareceu e me ajudou. Olha, e fiz do jeito que ela queria, porque eu realmente não sabia como que eu ia fazer aquilo. Então, assim, ela se pertenceu. Então, pra ela, olha lá o quadro que eu ajudei a colocar. Então, a gente tem que incentivar sempre, preservar a autonomia, deixar eles irem, vir, nós fazemos passeios, então toda essa parte de convívio mesmo. E a senhora coordena uma equipe muito grande, multidisciplinar, como a senhora falou, fisioterapeuta, odonto. E o que faz uma equipe ser boa nesse cuidado de idosos, assim, com os idosos? É o zelo e a empatia. Então, assim, não tem, assim... a gente nasce também. Não tem mistério. O mistério é você nascer com esse perfil mesmo. Porque, assim, se você tem a empatia de se colocar no lugar do outro, você ter a compaixão com o outro, você consegue conduzir as situações. Então, assim, às vezes nós estamos treinando cuidadores. Então, eu sempre digo, se você não sabe o que fazer, se coloca no lugar da pessoa. Então, se eu fosse um idoso assim, o que eu ia gostar? E pergunta pra ele. Então, várias vezes, Débora, o que eu faço com fulano? Pergunta pra fulano, eu não sei o que fulano quer. Pergunta pra ele o que ele quer. Ele vai te responder. E aí, deu certo? Deu, ele queria tal coisa. Então, tá bom. Quando você quiser saber, você pergunta. Então, assim, eu acho que esse é o fundamental. E a equipe que trabalha com a gerontologia são profissionais, assim, que têm uma boa comunicação. Porque a comunicação é fundamental. Eu aqui como enfermeira... Fono, tá engasgando, vamos mudar a consistência de dieta, Nutri, mudou consistência de dieta, será que dá pra gente fazer uma suplementação? Fala com o médico, tá fazendo uma agitação, vamos rever medicação. Então, assim, a equipe, ela ter uma boa comunicação pra gente conduzir, porque não adianta eu chegar e falar, faz isso pro idoso, e aí a outra equipe vai, e aí não tem essa ligação. Igual quando a gente passa plantão, a mesma lógica, tem que dar continuidade ao cuidado. Isso é maravilhoso, perceber que a gente precisa se comunicar, né? Fazer essa troca. Senão... Às vezes falta comunicação na equipe. Exatamente. E no home care, o que as pessoas mais se surpreendem quando você explica como funciona o cuidado dentro da casa do idoso? Como que é? Rotina. A questão de rotina, porque o que acontece? Precisa-se ter uma rotina. Então, às vezes, o idoso, ainda mais vem de domicílio... tenho 5 filhos. Um mês fica com o filho A, um mês com o filho B, um mês com o filho C. Um dia tá almoçando tal horário, outro tal horário. Medicação toma de manhã. Tá, mas de manhã que horário? Não, de manhã. Mas de manhã pode ser das 7 às 10. Então, é a questão da rotina. Então, às vezes, ele fala, mas precisa? Não, precisa de rotina. Precisa de uma rotina, né? Então, se você ajeita a rotina, a medicação, a alimentação, você consegue evoluir bem com esse idoso. Então, parece básico, mas assim, na teoria não é tanto. E é dificultoso, né, pra todo mundo entender, assim, mas isso é incrível, é importante e o idoso tem muita rotina, né? Nossa, eu não sei tem vocês. uns que já se acostumaram, né? Exatamente. Tipo, a minha avó, ela acorda e ela tem que tomar o café dela, ela tem que fazer a cruzadinha dela. Então tem a rotina, se não faz... Exatamente. Minha mãe também tá começando a ficar idosa, né? Então, assim, eu já percebi algumas características. Ela acorda às 5 horas da manhã, ela vai varrer, entendeu? Assim, é bem assim,
de rotina mesmo. Meu horário pra tomar meu remédio, meu horário pra fazer isso. O café daquela forma, como uma pessoa senta. Exatamente. Prefiro isso, prefiro aquilo. Já tentei mudar algumas coisas. Falei, não vou mudar. É o jeito dela. Deixa ela ser feliz dessa forma. Isso é maravilhoso, entendi. E simples, né? Rotina. E faz bem pra eles, né? Exatamente. E agora a senhora tá se formando em cuidados paliativos. E tem algum mito, assim, que todo mundo acha sobre os cuidados paliativos que a senhora gostaria de desmentir, quebrar esse... É básico, né? Todo mundo, quando se fala de cuidados paliativos, ai meu Deus, quem tá morrendo? É o fim da linha. Então, assim, pensa, né? Não vou dizer que não pensa. Uhum. Mas, assim, hoje, quando a gente fala de cuidados paliativos, o cuidados paliativos, ele é ofertado para um profissional que tenha... um profissional... Para o paciente que tem uma doença crônica. Então, todo paciente com uma doença crônica, ele já tem critérios para cuidados paliativos. Então, hoje, se eu estou lidando com idosos com doenças crônicas, então são idosos Parkinson, Alzheimer, quadros demencial, então todos eles possuem esses critérios para cuidados paliativos. Então, quando eu assumo e falo, esse paciente de cuidados paliativos, eu entendo que a doença dele não tem uma cura. Ok, não tem cura, eu estou tratando todos os sintomas e estou ofertando qualidade de vida. Então, quando eu cuido do seu João, eu não estou cuidando do Alzheimer do seu João, eu estou cuidando do seu João, que é um portador de Alzheimer, que tem toda uma história e um contexto. Então, eu vou entender o que é valor para o seu João. João, o que é valor para o senhor na vida? O que o senhor gosta? O valor é o alimento? O valor é o senhor acordar cedo e varrer a varanda? O valor para o senhor o senhor entende? O valor para ele é ficar acamado e não responder mais, ser um paciente 100% dependente. Para o senhor isso é valor? Ou o senhor prefere preservar a sua autonomia até o final? Você ser um idoso ativo? Então, a gente entende o que é, porque se na evolução das doenças de quadros demencial, a gente entende que vai, na evolução da doença, atrofiar, que vai ter um quadro de disfagia, pode evoluir para uma via de alimentação alternativa e ele pode perder o cognitivo dele. Então, a gente tem que entender, enquanto ele tem todo esse cognitivo preservado, o que é valor para ele e trazer a família. Porque quando a família tiver que tomar decisões, não é a família, é o seu João. Não, meu pai falou para mim que o dia que ele não estivesse bem, ele não queria isso, ele não queria aquilo, e ele queria tal coisa. Até hoje a gente fala muito também das diretrizes de vontades antecipadas, que é um documento que o paciente ele pode fazer, próprio punho, do jeito que ele quiser. Um dia, se eu não responder por mim, eu gostaria disso, disso, disso. Então, assim, a minha avó de zona rural, ela faleceu, assim, subitamente. Só que já atuando como idoso, a gente já conseguiu colher todas as informações dela. Coisas que pra gente é bobo. Velório, roupa de velório, onde a senhora quer ser o velório. Então, tudo isso a gente sabia. Então, quando a avó faleceu, não houve desespero da família, porque a família sabia o que era importante de valor para ela. Então, é isso que a gente traz para os idosos. A única consciência que a gente tem é que um dia nós vamos falecer. Como eu quero que seja? O pós, o durante, como que eu quero que minha família esteja. Então, quando eu encontro uma família que está calma diante da iminência da morte, a gente consegue evoluir bacana toda essa questão. Isso é maravilhoso. Débora, sua trajetória profissional é linda. Sim. É gratificante e satisfatório, tanto quanto pessoa quanto profissional enfermeiro ver isso. Muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente, por ter trocado e mostrar isso para nossa profissão enquanto enfermeiro e para todas as pessoas que nos assistem. Foi lindo, maravilhoso e entender e ver a propriedade com que ela fala. De verdade, meus parabéns. Muito obrigado por isso. Foi maravilhoso. Obrigada, eu agradeço de coração. Débora, foi um prazer. Dá pra ver o brilho no olho da senhora quando você tá falando sobre. Verdade. E, gente, se vocês gostaram do episódio, deixa o like, comenta, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha as redes sociais da Débora também. E é isso, se vocês gostaram, compartilha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.